Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. A Comissão de Saúde da Câmara fez audiência pública para debater a necessidade de valorização do médico clínico geral. E para falar sobre esse assunto, nesta edição, nós vamos receber o deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, que solicitou a audiência pública. O parlamentar acredita que o clínico é um dos principais responsáveis pela saúde física, mental e social da população. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por participar de mais uma edição aqui com a gente do Palavra Aberta. Para a gente iniciar e explicar um pouquinho para quem está em casa, o que seria o médico clínico geral? Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Palavra Aberta e conversar sobre um tema muito importante, mas infelizmente pouco compreendido de uma maneira geral. O que é o clínico geral? Ou o clínico? Ou generalista, né? Você tem várias denominações para um médico que cuida de tudo. Então, o clínico geral ou o clínico é aquele médico que, numa entrevista com o paciente, que nós chamamos de anamnese, e posterior exame físico, ele chega a uma conclusão de diagnóstico em quase 80%. Esse é o correto. Mas, infelizmente, por desvalorização desse clínico, nós não estamos chegando a 20%. Há muita solicitação de exames e muito encaminhamento. Ou seja, o médico clínico geral, ele tem que ter feito uma especialização, enquanto o generalista não teria. Como é que a gente faz essa diferenciação? Essa é uma questão que, de uma maneira geral, a população não entende muito, né? Se você for ver na Confederação Brasileira de Ocupações, né, você vai lá ter o clínico geral, você vai ter o generalista, você vai ter o clínico e o especializado em medicina interna. No final, dependendo da sua competência, é tudo praticamente a mesma coisa. Você chamou atenção para um fato, assim, aquele que não fez especialidade, né, é o generalista. Mas, da minha concepção, o generalista é um indivíduo que realmente sabe e conhece. Mas, para ficar didático, generalista seria aquele médico que não fez especialidade. E o clínico é aquele que fez a residência em clínica médica por 2 anos. Mas só aí, ele terminando e ele parando, indo para outra atividade, ele não vai aprimorar. Então é preciso ele continuar sendo clínico. Da mesma forma como aquele que não fez residência, mas se é estudioso, sistematizado, dedicado, ele acaba sendo um excelente clínico. Então isso apenas para didaticamente mostrar à população, na verdade, o que é o termo que a gente usa. Generalista é o que não tem especialidade e o clínico seria o que tem a especialidade em clínica médica. O senhor participou de uma entrevista para a Rádio Câmara anteriormente, na qual o senhor disse que há uma espécie de supervalorização do médico especialista e uma desvalorização daquele médico que seria um clínico geral. Explica para a gente essa situação. Marcelo, o que acontece é que as pessoas, quando têm um sintoma, vamos pegar aqui um exemplo comum, dor de cabeça. O indivíduo diz assim, eu estou com dor de cabeça frequente, eu vou no neurologista. Ou então ele vai no Google e olha lá, dor de cabeça pode ser tumor, pode ser isso, aquilo, ele vai lá e fala, eu estou com tumor. Não. O caminho correto seria ele começar pelo clínico, porque a dor de cabeça, muitas vezes, é devido a um problema cervical, é postura. São as chamadas ergonometrias, as situações ergonométricas, né? Que o indivíduo tem uma postura torta e tal, no fim do dia ele está com dor de cabeça. Ou então ele está com dificuldade visual, porque aumentou a pressão ocular pela posição, drenagem, enfim. Então, ele já indo no especialista, o especialista diz assim, você não tem nada. Ele já fica satisfeito. E cobra um preço elevado, porque é especialista. E, de uma maneira geral, né, o indivíduo acaba valorizando excessivamente o especialista e a população reconhece isso, né? Então, o clínico fala, aquele médico lá que me atendeu não sabe muita coisa. Essa é a concepção errada. O clínico é aquele médico que sabe de tudo um pouco e pode te orientar muito bem. A mesma coisa o cardiologista. Tem uma pontada no peito, ele fala, eu vou no cardiologista. Às vezes a pontada no peito está relacionada a uma outra situação, é contratura muscular, é um herpes,
que está começando, ele vai no cardiologista e às vezes não faz o diagnóstico. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. Nas cidades, quando a gente fala de prefeituras, também há uma desvalorização do clínico geral? De uma maneira geral, porque o que acontece? Nós temos referência salarial, né? O médico que trabalha 20 horas por semana, o salário dele é em torno de 16 mil, 14, 18, dependendo da prefeitura, da sua capacidade, né, econômica, o indivíduo oferece. Mas o que acontece? Hoje ninguém mais, com experiência, aquilo que eu falei, o que tem 2 anos de clínica médica parou de fazer, né? Ou então ele é clínico numa grande cidade, em que ele trabalha como clínico, vai sair da cidade para ir para uma cidade menor para ganhar um salário menor. Então, de uma maneira geral, né, o salário é relativamente pequeno. O médico não é valorizado pela prefeitura, não é que o prefeito sistematicamente tem essa intenção. É que a valorização vem pelo reconhecimento do desempenho e também pela população. E, de uma maneira geral, são os jovens. Nada contra o jovem. Eu fui jovem, você é jovem, né? E nós aprendemos com os mais velhos. E um dia você vai poder legar a sua experiência ao jovem. E o jovem tem que estar junto. Então, de uma maneira geral, o jovem não sabe tudo, porque ele não viveu tudo. É questão de tempo, né? As duas grandes grandezas universais são o tempo e o espaço. Então você precisa de tempo para aprender. E aí você vai com um jovem que não viu tudo ainda, que não conhece a coisa. Então ele acaba não resolvendo. E por isso, às vezes, o salário é mais baixo, o prefeito não se sente muito atrativo por ter um desafio maior. E aí acaba você tendo muito jovem na medicina. A medicina está ficando assim, né? A medicina está se jovenizando e feminilizando. A partir de 2024, nós vamos ter muito mais mulheres, 50,2%. E muitos jovens. E em 2035, nós vamos ter grande parte dos médicos abaixo de 45 anos de idade. Nada contra. O importante é você ter uma sistematização para você atender bem a população. E claro que o jovem é fundamental, porque ele realmente é o futuro daquela situação. O senhor apontou algumas características. Resumindo, seria então todo mundo tem que passar por um generalista ou por um clínico geral antes de chegar até um especialista. Acredito que essa seria talvez uma boa prática. Agora, como valorizar essa profissão? Seria via projetos de lei? Seria via conscientização, campanha? Como fortalecer esse segmento? Sem dúvida. Hoje, nós vamos ter daqui a pouquinho, às 14h30, uma reunião sobre estratégias de marketing para motivar a população a procurar o clínico. Daqui a pouco, nós vamos reunir um grupo que está estudando na Frente Parlamentar de Valorização do Clínico. Então é importante, primeiro, que haja um programa de governo, política de governo em relação a isso. Fala-se muito em política pública. Essa é uma política pública que está abandonada. O pessoal acha que abrindo a porta do SUS resolve o problema, não resolve. Então é importante que, além do SUS ser universal, e a gente sabe que é, né, ele venha, inclusive, ao encontro, né, da necessidade da população de forma econômica e resolutiva através de bons médicos. Então é política pública que está faltando. E nós estamos trabalhando exatamente para poder levantar essa questão e alertar a população de que precisa procurar o clínico. Deputado, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a participação do senhor. Rapidinho antes da gente encerrar, eu sei que o senhor tem um raciocínio muito interessante com relação a valores, estratégias para prefeitos, que eu achei muito interessante o senhor ter apresentado isso no momento anterior. Faz um resumo para a gente dessa ideia, por favor. Marcelo, eu tenho dito aos prefeitos, né, muitos não aceitam, porque eles têm teto a ser pago para determinado funcionário, que não pode ser além do salário do prefeito. Mas vão ter que achar uma forma. Qualidade tem preço. E você, para trazer qualidade para cá, você tem que atrair. Se você não atrair, você não vai ter qualidade nunca. E é fácil, porque o que o prefeito faz? A responsabilidade da saúde é dele. Ele tem que encaminhar esse paciente. Então, a ambulância o tempo todo, de um lado para outro, combustível, risco, motor, pneu, hospedagem, hora extra e tal. Então, isso leva exames, leva um gasto muito alto. Então, eu digo sempre para eles, fala, um bom clínico, você faz um trato com ele, resolve. Se você me economizar 50% do que eu gasto, eu vou te considerar a possibilidade de repassar tantos por cento disso que você economizou, além do salário que você queira ganhar.
e vai ficar muito mais barato e muito mais resolutivo e politicamente muito mais interessante para o prefeito, porque a população vai ficar satisfeita. Então é decisivo isso, sabe? A gente tem insistido com eles, mas muitos são meio desconfiados ainda. Muito obrigado por participar do programa, deputado. Eu que agradeço, Marcelo. Eu conversei com o deputado Dr. Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, sobre a valorização do médico clínico geral. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.